Eu tenho muita dificuldade em fazer as minhas peças da segunda fase da OAB. Tem como facilitar? Pessoal, aqui é a professora Gisele Lenz do Treinador OAB e eu vim responder essa questão que os alunos têm me mandado nos inbox, no YouTube, nas redes sociais. Tem como facilitar? Sim. Eu venho vendo nesse tempo todo, e algumas pessoas que eu estou ajudando na segunda fase, a dificuldade de se fazer peça de segunda fase. E a dificuldade vem de uma coisa simples, que é a paciência. E por coincidência, hoje eu estava tirando aquelas folhinhas, sabe aquelas folhinhas antigas de calendário? Eu tenho uma em casa, estava até uns dias atrasados e um dos dizeres falava uma frase que falava assim, ó: a paciência vale mais que o talento. Mais ou menos isso. E é verdade. A paciência é algo que a gente tem que ter neste momento de segunda fase. Ela não significa que você vai ficar passivo. Ela não significa que você simplesmente vai esperar a ajuda dos céus. Ela não significa que você vai se conformar. Ela significa que você precisa ter calma. E com calma você vai conseguir decidir as coisas que você precisa. Quando eu ajudo o aluno a corrigir peça, eu percebo que a pressa é realmente a inimiga da perfeição. Na pressa, você perde pontos que são dados na peça. Então, eu queria fazer um beabá com você relacionado a isso. Pessoal, quando eu falo de peça base, é porque toda peça tem uma base e elas são iguais. Você precisa memorizar? Sim, mas para memorizar, você precisa fazer essa peça base. Como? Usando o vade-mecum. Eu sinto os alunos com medo de utilizar o vade-mecum, achando que tem que decorar tudo na cabeça. Tá errado, gente. Se você tem a espada, você precisa saber manusear essa espada. E você precisa treinar a paciência em casa para ficar bom naquilo que você está fazendo. Em todas as peças, não importa a matéria que você esteja, você tem a base, endereçamento, partes, pedido, fatos. Você precisa fazer pelo menos esse mínimo para que você gaste o seu tempo na tese, que normalmente demanda mais para a gente. Pessoal, é sempre igual. Petições iniciais sempre iguais. Contestação, reconvenção, apelação, agravo, não importa, seja peças diferentes, mandado de segurança, né? Questões relacionadas ao direito penal, a gente tem uma base e é isso que você vai ter que exercitar em casa. Eu vou te fazer um desafio essa semana, que você faça as suas peças e não fique preso na tese, que você desenvolva sem ficar preso na tese, ok? Você vai fazer todo o resto, porque todo o resto pontua. O que acontece com o aluno normalmente? Ele fica tão desesperado com a tese do meio, né, a tese central, que ele perde um monte de tempo ali, muitas vezes não encontra e vai deixando o nervosismo tomar conta e errando coisas básicas como um endereçamento, por exemplo, como uma qualificação de parte, por exemplo. Pessoal, paciência. Tem paciência com você. Como é que você está se tratando, gente? Também teve um vídeo muito legal essa semana que eu vi, de um menininho, é um vídeo em inglês, que ele pergunta assim, eu vou fazer a pergunta para você. O que você pratica? Ele diz. E ele fala que aquilo que você pratica é algo que você faz todo dia. E tudo que você pratica, você fica bom. Portanto, para a segunda fase, vamos praticar peça. Agora, nesse um mês restante, é prática de peça. É prática de peça e uso de vade-mecum. A peça eu incluo as questões. Quando você estiver fazendo as questões e a peça, você está estudando. Tem um monte de prova para você fazer lá da OAB FGV. E se você já fez, pegue as provas mais antigas ainda da CESP e adapte os artigos novos, ok? Última coisa que eu vou falar, gente.
É assim, não tem outra forma de se fazer peça. Você precisa exercitar. E precisa exercitar com paciência. E exercitar com paciência é fazer amorosamente. É cantar essa peça. Eu tenho vários vídeos no YouTube que eu canto peças e você pode fazer exatamente a mesma coisa com o seu exercício de estudo. Cantar a peça. Para memorizar, sim. Porque os pontos básicos são sempre os mesmos e você não pode ficar pensando como que você vai escrever aquilo. Não pode cada peça sua ter uma ordem, elas têm que ter a ordem igual, porque assim você vai memorizar. Sabe? Desde quando a gente faz a peça, coloca assim, por seu advogado e bastante procurador, que essa subscreve conforme mandato em anexo. Tem que ter uma ordem sempre igual, não importa a ordem que você vai fazer, mas tem que ter uma ordem, e essa ordem tem que se repetir. Porque aí você repete a mesma coisa e não tem erro. Então vai estudar a segunda fase. Peça e questão é igual. Vamos falar primeiro de peça. O que você vai fazer primeiro? Depois que você leu o problema, você vai grifar o problema e você vai reescrevê-lo devagar, num cantinho do rascunho. Reescrevê-lo significa colocar os pontos mais importantes, tirar a gordura. Tirou a gordura? Linha do tempo. Linha do tempo processual, linha do tempo fatos. Quando num problema existem muitos dados, muitas datas, muito provavelmente significa que elas são importantes e que existe algo que você precisa ver nessas datas. Se não existe datas, simplesmente faça esse cronograma para você entender a ordem dos fatos, como eles aconteceram e assim também buscar mais direito nesse sentido. Na linha processual, você vai colocar todos os atos processuais que já aconteceram, para que você descubra com facilidade o nome da sua peça, a sua peça, e não tenha dúvidas com relação a isso. Uma vez descoberto a peça sem dúvidas, você já está meio caminho andado, porque muito da peça vai ser igual. Só o miolinho, só a essência, só a tese central que vai ficar pendente. Eu te juro que se você errar a tese central, mas acertar a peça, você pontua e tem capacidade de passar na OAB. Esse é o primeiro ponto. Então vamos tentar fazer essa logística, essa ordem, pessoal, vamos seguir ordem. Leio o problema, grifo o problema, reescrevo o problema em tópicos das coisas mais importantes. Tiro a gordura do problema, faço a espinha, que eu sempre chamo de espinha. E aí eu começo a procurar as palavras-chave relacionadas ali. Faço uma linha processual e faço uma linha de fatos, onde eu coloco os pontos do processo que já aconteceram e coloco os fatos que já aconteceram. Se esse problema tiver datas, provavelmente o examinador quer algo relacionado a datas, fique esperto. E quanto às questões? As questões se resolvem da mesma forma que a peça. Você procura do mesmo jeito no Vademecum, mas você precisa responder de uma forma de resposta simples, não vai fazer uma peça ali. O que eu gostaria de pedir para você? Acostumar, a não colocar sim e não. Você vai começar a sua resposta com a pergunta, né? Com o início da pergunta e vai desenvolver. Por que eu não quero que você use sim e não, assim, fale de forma cabal? Porque se você coloca sim e não no começo, pode ser que no desenvolvimento você mude isso. E o examinador, já vendo sim e não, ele já vai riscar como certo e errado a tua questão. Então, comece a desenvolver, não colocar sim e não no começo da resposta. Desenvolva, coloca o começo da pergunta e desenvolva introdução, desenvolvimento e conclusão. Última dica que eu já dei, falarei de novo, é: normalmente os artigos valem 0,10. Eles são importantes? São. Você precisa indicar o artigo e parafrasear o artigo, o que significa reescrever com suas palavras. Não copie artigo. Não copie artigo. Por quê? Se você copiar o artigo e indicar o artigo, você vai ganhar 0,10. Se você indicar o artigo e parafraseá-lo, mesmo que mude só algumas palavras, você vai ganhar muito mais, 0,50. Não faz sentido gastar linha copiando o artigo. E mais, para aquelas pessoas que eu vi também, que fazem na resposta ou na própria peça. Sabe quando a pessoa escreve e no fim não parafraseou nada e coloca de acordo com o artigo
1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo corrido, e não abordou nenhum artigo, se você é novato na OAB, saiba, existe lá, está escrito em toda a prova, a mera indicação de artigo não pontua. A mera indicação de artigo não pontua. Então, desenvolva os artigos que você achou. E parta do seguinte pressuposto. Quanto mais artigos você colocar que tenham conexão, mais chance de você acertar o gabarito. Quanto mais artigo colocar, mais chance. Colocar um artigo só é muito perigoso. Então, veja os artigos associados àquele tema, que mesmo que você erre o gabarito, tem chance desse examinador ver seu raciocínio jurídico e te dar ponto. Eu já vi isso acontecer. Pessoal, paciência então. Vamos ter paciência com a gente. Você tem paciência com tanta coisa, você aguenta tanta coisa nessa vida. Você já parou para pensar nisso? Você já aguentou tanta gente, você já aguentou tantas situações, você já foi vencedor em tantas situações. Você já foi paciente com tantas coisas e pessoas e objetos que você nunca imaginou que ia ser. Por que você não vai ter paciência com você mesmo? É com paciência que a gente chega à excelência. E você vai chegar se você acreditar. Último recado, que já deu 11 minutos aqui da minha gravação, e é algo que eu estou fazendo também, tá? Muita gente está fazendo. As redes sociais não te ajudam a prosperar agora. Você precisa ficar longe dessa ansiedade que não para ali. Dessa briga de egos, dessa mentirada que existe nas redes. Ninguém bota que tá ferrado, que tá triste, que tá desesperado, né? Ou até bota, tem os doidos que botam, né? E aí isso pode te prejudicar. É um tempo que agora você não tem para ficar sapeando. Agora o teu tempo tem que ser exclusivamente para a sua aprovação. Então eu gostaria que você pensasse nisso. E nesse sentido você tem um monte de tecnologia para te ajudar. Você tem função soneca no celular, você tem aplicativos que deixam o celular sem tocar para você poder estudar, como o Freedom, que eu sempre falo para vocês. Então agora não é hora de olhar para fora, agora é hora de olhar para você. Você tem que se encarar e você tem que ganhar de você mesmo. E esse é o beabá da aprovação da segunda fase. Faça peça. Faça questão, faça peça, faça questão. Tem uma pessoa que eu estou ajudando que todo dia eu estou mandando uma prova inteira para ela. Começamos com petição inicial, vimos as provas, as peças que caem na matéria dela e vamos cada semana focar em uma matéria, em uma peça, para que ela fique muito boa naquela peça e tenha êxito na OAB. Eu te recomendo que faça isso também. Procura no Google qual a sua área, quais as peças que tem na sua área e divida no calendário as peças que você precisa fazer, tá? E uma vez feita e corrigida por você mesmo com gabarito, refaça a peça. Refazer peça é ganhar, não é perder. Quanto mais você refaz, melhor você fica naquilo. Pessoal, eu termino por aqui. Me segue lá no www.treinadorob.com.br e mande as perguntas para a gente fazer nossos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.